Boa noite, bom dia, boa tarde a todos vocês. Eu não sei que horário vocês estarão vendo esse vídeo, mas sejam todos bem-vindos. Nós estamos começando mais uma aula nossa sobre psicanálise, coisas da psicanálise, diálogo da psicanálise. E hoje é um dia muito especial, porque nós vamos falar sobre uma figura muito importante, que é o pedagogo. Hoje, dia 20 de maio, nós comemoramos o Dia do Pedagogo. Uma figura muito importante para nós que somos da área da educação e também somos pedagogos. E psicanalistas, porque nunca se fez tão presente a existência de profissionais da área da saúde mental, junto com esses excepcionais profissionais da área da educação. Início a nossa conversa de hoje, eu quero trazer aqui um poema. Eu quero trazer aqui para vocês hoje um poema. Quero trazer o poema de um grande amigo nosso aqui da Sobrapa, o Dianatan, que é, assim, uma figura importantíssima para nós pedagogos e psicanalistas, principalmente. Dianatan, ele é psicanalista, também educador, e nos presenteou hoje com um poema. E eu vou lê-lo para vocês, para que a gente inicie essa conversa sobre educação de uma forma bem gostosa e descontraída. O nome do poema se chama Educar é Acolher Existências. Educar é um encontro profundo entre almas humanas. Não é apenas transmitir conteúdos, regras ou respostas prontas. É tocar, é com cuidado a história de alguém que ainda está aprendendo a existir no mundo. Quem educa de verdade percebe que por trás de cada dificuldade há medo, há silêncio, inseguranças e desejos que nem sempre conseguem ser ditos. E mesmo assim, permanece. Escuta, orienta, acolhe, porque ensinar vai muito além do quadro, dos livros ou das notas. Educar é enxergar o sujeito antes do desempenho. É compreender que uma palavra de incentivo pode mudar destinos. E que ser visto, muitas vezes, é o primeiro passo para aprender. Enfim, os grandes educadores não deixam marcas apenas na memória. Eles permanecem na construção daquilo que alguém se torna ao longo da vida. Dianatan Alves. Muito lindo, né, pessoal? Eu me apaixonei. Dianatan fala de uma forma muito bonita. E hoje nós vamos falar sobre educação. A educação hoje, ela é necessariamente é, um vínculo fragilizado e com mudanças profundas na constituição das novas gerações. A escola hoje, contemporânea, ela deixou de ser um espaço de transmissão de conteúdo. Ela se tornou um espaço de contenção emocional, de mediação afetiva e, muitas vezes, de sobrevivência psíquica também. Vivemos em uma sociedade marcada pelo excesso de exposição, pela busca incessante de validação e pela dificuldade crescente de lidar com limites e frustrações, não é mesmo? E por isso,
pessoal, pensar em educação hoje exige compreender o sujeito contemporâneo. E é por isso que no nosso primeiro tópico, que eu trago hoje para vocês, nós vamos falar um pouco sobre o narcisismo contemporâneo. O que vai ser esse narcisismo contemporâneo? O conceito de narcisismo, né, ele originalmente desenvolvido por Freud, ele refere-se ao investimento libidinal que o sujeito faz em si mesmo. Né? Então, em níveis estruturantes, o narcisismo é necessário para a constituição da autoestima e de uma identidade. Né? Então, entretanto, o que observamos na contemporaneidade, né, é uma intensificação social do narcisismo. Né? Então, a cultura atual, hoje, ela estimula essa performance constante. Né? Então, a hiperexposição, a necessidade permanente de reconhecimento. Hoje, o sujeito, ele não apenas deseja existir. Olha, eu existo. Não, ele deseja ser visto. E deseja ser visto o tempo todo. Não é mesmo? Não é isso que acontece? Principalmente nas redes sociais. As redes sociais transformaram o olhar do outro em um mecanismo contínuo de validação emocional. Né? Então, o sujeito contemporâneo, hoje, ele aprende muito, desde muito cedo, que a sua imagem pode valer mais do que sua experiência interna. Né? E aí onde que entra mais assim, falando sobre a questão narcísica, né? Quando a gente fala sobre esse narcisismo e essa fragilidade emocional. Então, o paradoxo é que o quê? Apesar da aparente autoconfiança, muitos indivíduos ainda eles apresentam extrema fragilidade psíquica. Quanto maior a dependência da validação externa, menor é a capacidade de sustentar as frustrações internas, não é mesmo? E o que isso, porque essa questão, pessoal, impacta na escola? Porque na sala de aula se tornou um espaço onde o sujeito, ele frequentemente busca um reconhecimento imediato. Então, nós observamos o que em sala de aula? Nós observamos uma intolerância à crítica, uma necessidade constante de aprovação, uma baixa resistência ao erro e sofrimento intenso diante de avaliações negativas, por exemplo. Né? Então, esse sujeito narcísico contemporâneo, ele não suporta apenas não ser amado, ele não suporta não ser admirado. Né? E essa falta de tolerância à frustração, porque esse sujeito contemporâneo, ele não aceita ser frustrado, ele não é tolerante às frustrações, né? Aprender é inevitavelmente frustrar-se, não é mesmo? O processo de aprendizagem, ele exige desse sujeito contemporâneo espera, ele exige repetição, ele exige erro, ele exige incompletude e contato constante com o não saber, não é verdade? Mas nós vivemos em uma cultura de gratificação instantânea. Já pararam para pensar nisso? Essa cultura da gratificação instantânea. As crianças, hoje, elas crescem em ambientes altamente imediatistas, não é?
Tudo acontece rapidamente. Então, você pode ver aí vídeos curtos, não é? Respostas imediatas, o consumo instantâneo e essa recompensa rápida. Já pararam para pensar nisso? Essa questão dessa recompensa rápida? O cérebro, ele vai sendo condicionado à urgência. Olha, eu quero, tem que ser urgente, né? O cérebro já está trabalhando para isso. As consequências emocionais, o que acontece? Que quando o sujeito encontra uma lentidão que é natural do processo educativo, ele sente angústia. A dificuldade de aprender passa a ser vivida não como parte do processo educacional, mas como um ataque à autoestima dele. Nós vemos muitos alunos, estudantes, né, muito ansiosos por causa de uma prova, né? Isso é por conta desse imediatismo, né? E o erro, como ferida narcísica, muitos alunos não suportam errar, porque eles associam o erro à sensação de fracasso pessoal, é como se eles estivessem fracassando. O erro deixa de ser uma existência pedagógica e passa a ser uma experiência de humilhação para esse sujeito contemporâneo, para esse estudante, né? E qual é a contribuição psicanalítica? Né? Qual é a nossa contribuição enquanto psicanalista? A psicanálise, ela compreende essa frustração como um elemento estruturante da maturidade emocional, que todos nós precisamos. Sem frustração, não há simbolização. Sem simbolização, não há amadurecimento psíquico. Então, a função educativa não é evitar toda a dor emocional, mas sim a gente precisa o quê? Ensinar esse sujeito a sobreviver psiquicamente às frustrações. É isso que precisamos ensinar esse sujeito contemporâneo, narcisista, narcísico, né? E como essas relações líquidas, ela impacta na aprendizagem? Como que isso impacta? Bauman, ele descreve a contemporaneidade como uma sociedade líquida, né? Vínculos frágeis, relações descartáveis e dificuldade de permanência. Isso afeta diretamente as nossas escolas. Então, se você é pedagogo, se você é da área da educação, você entende bem o que eu estou falando, e até mesmo os pais que têm aí essa responsabilidade, né? E essa fragilidade de vínculos. Muitas crianças e adolescentes, eles vivem relações afetivas instáveis, né? A dificuldade de diálogo, a ausência emocional familiar, hiperconexão digital e empobrecimento da convivência real. Nós estamos vivendo esse empobrecimento dessa convivência, né? Isso está pobre. E quais impactos emocionais na aprendizagem? O aprendizado, pessoal, ele depende de um vínculo. Ele depende profundamente do vínculo. O aprendizado, ele é isso. E um aluno emocionalmente inseguro, frequentemente, ele vai apresentar o que ele apresenta para nós, o que ele traz para a sala de aula? Desatenção, agressividade, ele vai trazer retraimento, ele vai trazer ansiedade, ou até mesmo um desinvestimento escolar. Ele não acredita mais que investindo na educação dele, ele vai ter sucesso, né? Esse excesso de estímulos que a gente vive hoje, né? Esse excesso de estímulo digital, ele diminui a capacidade de sustentação da atenção.
Hoje está todo, né, todos assim, desatentos, né? A mente contemporânea hoje, ela foi treinada para velocidade. Não para profundidade, mas sim para velocidade de como tudo acontece. E eu trago uma reflexão importante aqui para vocês. A escola, ela disputa a atenção com as telas, que oferecem prazer imediato e uma hiperestimulação contínua. Então, isso, eu falo que até uma concorrência desleal, não é mesmo? E o aprendizado profundo, ele exige uma permanência, ele é algo que cada vez mais raro na contemporaneidade, cada vez mais raro, né? É... E aí a gente se depara com o quê? A gente se depara com qual é o papel do limite, né? A gente fala muito sobre isso, né? Então, uma das maiores confusões contemporâneas hoje é acreditar que limite produz trauma. E, na verdade, a ausência total de limites produz desorganização psíquica. O cérebro, a pessoa, precisa de limite. Criança, o adolescente, todos nós precisamos de limite, né? O limite como função estruturante, o limite para se estruturar. Então, na psicanálise, o limite ajuda o sujeito a compreender o quê? Ajuda a compreender a realidade, ajuda a compreender a alteridade, a convivência, a responsabilidade. É isso que a psicanálise ajuda. E na questão do limite. E o limite também organiza o desejo. O sujeito humano precisa compreender que nem tudo é possível imediatamente, né? Desenvolve-se impulsividade, desenvolve-se baixa tolerância emocional, agressividade e muita dificuldade de convivência por conta desse imediatismo e dessa falta de limite, né? Então, o sofrimento dos educadores, né? Muitos professores vivem hoje um esvaziamento simbólico da autoridade, trazendo essa reflexão para hoje, o Dia do Pedagogo. O educador contemporâneo, ele frequentemente sente medo de frustrar, de corrigir, ou até mesmo de impor regras, por conta desse imediatismo, dessa falta de limite. E trago para vocês uma reflexão muito importante. O limite saudável, ele não humilha ninguém. O limite saudável, ele organiza, né? Ele organiza. Então, o educar, ele também é ajudar o sujeito a suportar essa existência da realidade, né? O educar é isso, né? E aí eu entro num tópico com vocês, né? A escola como um espaço de humanização, né? A escola é um espaço de humanização, né? Em uma sociedade que é marcada por essa aceleração, pela essa superficialidade, a escola pode se tornar um dos últimos espaços de humanização. Vocês acreditam nisso? A importância da escuta, gente. A escola não substitui a clínica, mas ela pode oferecer algo profundamente transformador, que é o reconhecimento humano. E aí eu trago para vocês o quê? O pedagogo como essa figura emocional, né? O pedagogo, ele é essa figura emocional, que muitas vezes um professor, ele é o primeiro adulto que escuta, que vai validar, que vai acolher,
e que acredita naquele sujeito, que acredita naquele estudante. Então, pessoal, trazendo aí essa reflexão, a educação, além do conteúdo, é uma aprendizagem significativa. E a aprendizagem significativa, ela não acontece apenas pela transmissão de informação. Gente, prestem muita atenção nisso. Por mais difícil que esteja, a educação, o aprendizado acontece através do vínculo, né? É através do vínculo. Talvez o maior papel da educação hoje contemporânea seja lembrar esse sujeito que ele continua humano, só que em um mundo constantemente, em um mundo, né, que tenta, assim, constantemente transformá-lo apenas em desempenho. Já pararam para pensar nisso? E já chegando nos finalmente, que hoje eu vim mais com uma reflexão sobre o Dia do Pedagogo, gostaria de falar para vocês o seguinte, que antes de nós formarmos alunos brilhantes, nós precisamos ajudar a sustentar sujeitos emocionalmente possíveis. É isso que eu trago para vocês hoje. Isso que eu queria muito falar com vocês hoje sobre essa questão da educação, do pedagogo, desse sujeito da contemporaneidade, esse sujeito que necessita, né? Esse sujeito que necessita a todo tempo dessa validação, esse sujeito que é imediatista. São essas pessoas que estão dentro das nossas salas de aula, são esses sujeitos que estão frequentando as escolas. E nós precisamos ter esse olhar de proximidade, esse olhar de entendimento, esse olhar mais acolhedor. Ah, mas aí vocês podem me falar, mas isso, Gislaine, não é papel da escola acolher, isso aí tem que ser psicanalista, pedagogo. Não, o papel da escola é justamente esse, de acolher o seu aluno, o de acolher os seus professores, né? É o de acolhimento. E de acolhimento num mundo imediatista. Porque todos hoje estão nessa questão do imediatismo. E quando a gente entra nessa questão do imediatismo, a gente começa a perceber que está se tornando, e já se tornou, um caminho sem volta, não é mesmo? Se tornou um caminho sem volta. Não tem mais para onde ir. Para onde que eu vou? Não é? Para onde que eu vou? Tudo precisa acontecer muito rápido. É o que está acontecendo com o mundo. Então, essa é a reflexão que eu quis trazer para vocês hoje. Eu estou à disposição, nós aqui do Sobrapa também gostaríamos de agradecer a presença de vocês em estar assistindo a aula. E hoje, realmente, a nossa aula aí foi meia horinha, um pouco mais curta, justamente para trazer essas reflexões, né? Eu vi aqui que a professora Sônia está por aqui. Professora Sônia, quer fazer uma contribuição? Fique à vontade, professora.
Não, professora, assim, foi excelente, né? Quero parabenizar você por essa, né, mais essa aula maravilhosa, que eu, assim, que eu estou sempre assistindo as suas aulas também, né? E assim, parabenizar você por esse trabalho maravilhoso, essa apresentação de hoje, tá? Então, tá ótimo, obrigado. Foi mais uma reflexão, né, professora Sônia, Isso. trazer nesse dia do pedagogo, né, trazer essa reflexão, fazer com que a gente pense nos nossos educandos, é, a gente venha pensar para dentro da escola e onde que os profissionais possam estar se apoiando, né? Então, eu venho com essa fala de hoje dizer que vocês não estão sozinhos. Eu, enquanto psicanalista e doutora na área da educação, digo a vocês, vocês não estão sozinhos. Mas pensem nisso. Traga essa reflexão para dentro das suas escolas, para dentro das suas salas de aulas, tá? Então, essas palavras, né, do imediatismo, do acolhimento, das redes, de tudo tem que ser agora, e que esse aluno está chegando dentro das salas de aula e trazendo toda essa bagagem da ansiedade, do imediatismo, e assim vai, como vocês já estão acompanhando nas suas salas de aula. Então, eu quero desejar a vocês um feliz dia do pedagogo. Parabéns, professora Sônia, que também é educadora, professora. Parabéns a todos os psicanalistas, supervisores, que também educam aí da Sobrapa, Cidelis, professor Siqueira, Dircelene, professor Márcio, Marcílio, me desculpe se eu esqueci mais algum nome, parabéns a todos vocês, a nós, e que esse dia do pedagogo, do educador, de quem está na escola ali educando os nossos jovens e nossas crianças, os nossos adultos também, que seja muito feliz na profissão, porque essa profissão de educar é um dom. Um beijo no coração de vocês e muito obrigado. Até o mês que vem.